Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A temperatura do futebol brasileiro subiu de vez após a acalorada discussão protagonizada por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Roger Machado, comandante do Internacional. O embate verbal entre os treinadores, ocorrido à beira do gramado e posteriormente estendido às coletivas de imprensa, expôs não apenas um duelo tático, mas uma verdadeira batalha de egos, ideias e visões de futebol que reverberam além das quatro linhas. O estopim do conflito teria se dado ainda no primeiro tempo, após um lance polêmico de dividida no meio de campo. Abel, visivelmente exaltado, cobrou postura da arbitragem, o que provocou uma resposta ríspida de Roger. O clima esquentou, com gestos e palavras trocadas de forma ostensiva, obrigando a intervenção de membros das comissões técnicas de ambos os lados. Na coletiva pós-jogo, o técnico do Palmeiras não poupou críticas. Em tom firme, Abel afirmou que o respeito precisa ser mútuo e insinuou que certas atitudes não condizem com o profissionalismo exigido em um clube grande. Roger, por sua vez, rebateu com veemência, afirmando que ninguém está acima do bem e do mal e sugerindo que o português ultrapassa os limites da cordialidade com frequência. A discussão acendeu o alerta dentro da academia de futebol. A diretoria palmeirense, embora tenha demonstrado respaldo ao seu treinador, sabe que esse tipo de situação pode criar fissuras no ambiente interno. Em um momento decisivo da temporada, em que o clube briga por títulos em diferentes frentes, qualquer ruído fora de campo pode ter impacto direto no desempenho da equipe. Para os jogadores, episódios como esse podem ser duplamente interpretados. Enquanto alguns enxergam na postura de Abel uma demonstração de liderança e entrega, outros podem sentir que os holofotes desviam do coletivo e passam a incidir sobre polêmicas que desgastam o grupo. A comissão técnica, portanto, terá que agir com inteligência emocional para preservar a harmonia do elenco. A torcida, dividida, também reage com intensidade. Parte dos alviverdes apoia incondicionalmente o treinador, destacando seu histórico vitorioso e seu espírito combativo. Outra parcela, porém, clama por mais equilíbrio, sugerindo que o foco deve estar no futebol, e não em confrontos pessoais. A pressão, já natural em um clube do porte do Palmeiras, se amplifica com essas turbulências. Na imprensa esportiva, o episódio ganhou enorme repercussão. Colunistas e comentaristas não pouparam análises, muitos colocando Abel e Roger como protagonistas de um modelo de liderança cada vez mais tensionado pelas exigências do futebol moderno. A mídia, ao enfatizar o conflito, alimenta o ciclo de cobrança sobre os treinadores, potencializando os efeitos institucionais da discussão. Do ponto de vista institucional, o Palmeiras precisa gerenciar a situação com cautela. A imagem do clube como modelo de gestão pode ser arranhada se episódios como esse se tornarem recorrentes. O presidente e os diretores sabem que o equilíbrio entre resultados e estabilidade emocional da comissão técnica é essencial para a manutenção do projeto esportivo. A tensão também lança reflexos no relacionamento entre os clubes. Palmeiras e Internacional têm se enfrentado com frequência em confrontos decisivos, e a rivalidade natural pode evoluir para um clima hostil fora dos campos se os ânimos não forem apaziguados. A CBF, inclusive, acompanha o caso de perto, cogitando advertências disciplinares. Outro ponto que merece atenção é o desgaste pessoal de Abel Ferreira. Conhecido por sua intensidade, o treinador já demonstrou sinais de esgotamento em outras ocasiões. Caso episódios como este se tornem mais frequentes, a própria continuidade do técnico à frente do clube pode ser posta em xeque, não por desempenho, mas por questões emocionais. O futebol, como reflexo da sociedade, também carrega suas tensões. Treinadores são pressionados por resultados imediatos, vivem sob os holofotes e muitas vezes explodem. Porém, o desafio está justamente em transformar essa pressão em combustível, e não em estopim para confrontos que desviam do objetivo central, o futebol bem jogado. Nesse sentido, o episódio entre Abel e Roger serve como espelho para o futebol brasileiro repensar seus modelos de liderança. Até que ponto o embate de ideias é saudável?
quando ele ultrapassa o limite da esportividade e passa a ferir o ambiente profissional? São perguntas que os clubes, a mídia e os próprios técnicos precisam se fazer. O Palmeiras, por sua vez, segue sua trajetória com um dilema: manter o estilo explosivo de seu treinador ou tentar moldar sua postura sem ferir sua essência. A resposta não é simples, pois envolve aspectos técnicos, emocionais e simbólicos. Abel Ferreira é, ao mesmo tempo, o cérebro e o coração de um projeto ambicioso. A diretoria já sinalizou que haverá conversas internas para alinhar expectativas e comportamentos. Não se trata de punição, mas de preservação. Manter o foco, blindar o elenco e evitar que atritos pessoais desestabilizem o clube são medidas urgentes para que o Palmeiras não perca o rumo na parte mais decisiva da temporada. Por fim, o episódio revela que, no futebol, a linha entre a paixão e o descontrole é tênue. Que o embate entre Abel Ferreira e Roger Machado sirva como alerta, mas também como oportunidade para fortalecer os pilares emocionais que sustentam um futebol de alto nível. Afinal, títulos se conquistam com talento, mas se sustentam com equilíbrio. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O confronto entre Palmeiras e Internacional é um dos clássicos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro, marcado por equilíbrio e rivalidade histórica. Desde o primeiro embate, em 1936, as equipes já se enfrentaram 103 vezes, com vantagem numérica para o Internacional, 39 vitórias, contra 33 do Palmeiras e 31 empates. O primeiro duelo ocorreu em 8 de novembro de 1936, no Estádio dos Eucaliptos, em Porto Alegre, com vitória do então Palestra Itália por 2-1. Desde então, os clubes têm protagonizado confrontos marcantes em diversas competições nacionais e internacionais. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto também favorece o Internacional. Em 58 partidas, o Colorado venceu 26 vezes, o Palmeiras 16, e houve 16 empates. O Inter marcou 82 gols, enquanto o Verdão balançou as redes 56 vezes. Jogando em Porto Alegre, o Palmeiras enfrenta dificuldades históricas. Em 48 jogos como visitante, foram apenas 10 vitórias, 11 empates e 27 derrotas, com 46 gols marcados e 78 sofridos. Por outro lado, atuando como mandante, o Palmeiras apresenta melhor desempenho. Em 43 jogos em casa, o Verdão conquistou 22 vitórias, 11 empates e sofreu 10 derrotas. Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o Palmeiras não perdeu para o Internacional no estádio, acumulando 6 vitórias e 2 empates em 8 confrontos. As maiores goleadas do confronto também são emblemáticas. O Palmeiras aplicou um 5-0 no Internacional em um amistoso realizado em 1965, em Porto Alegre. Já o Internacional venceu o Verdão por 6-0 no Campeonato Brasileiro de 1981, no Beira-Rio. Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o equilíbrio persiste. O Palmeiras venceu 5 vezes, o Internacional 2, e houve 3 empates. Esses jogos incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, com destaque para os duelos eliminatórios de 2019. O placar mais comum entre os dois times é 2-1, ocorrido em 15 ocasiões, seguido por 1-0, que aconteceu 14 vezes. Goleadas por 3 ou mais gols de diferença são raras, tendo ocorrido apenas 10 vezes em toda a história do confronto. Além dos números, o duelo entre Palmeiras e Internacional é marcado por momentos históricos e jogadores emblemáticos. Grandes nomes do futebol brasileiro já brilharam nesse confronto, contribuindo para a rica história entre os clubes. Com o próximo encontro marcado para 16 de abril de 2025, no Beira-Rio, a expectativa é de mais um capítulo emocionante nessa rivalidade. Ambas as equipes buscam consolidar suas campanhas no Campeonato Brasileiro, e o histórico equilibrado promete um jogo disputado. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.